Seja bem-vindo aos Caminhos da História. Já sabe, todas as semanas, neste mesmo sítio, no Porto Canal, temos um encontro marcado em torno da nossa memória, do nosso património, enfim, da nossa história. E esta semana, os Caminhos da História vão ser percorridos de automóvel. Isso mesmo, mas são uns automóveis muito especiais, como vão ver já dentro de poucos minutos. Como também é habitual, contamos aqui em estúdio com dois convidados que nos irão auxiliar a conhecer um pouco melhor esta história e, neste caso, estes automóveis e não só. Contamos aqui, à minha direita, com o engenheiro Carlos de Brito, o Presidente do Conselho de Administração da Associação para o Museu dos Transportes e Comunicação, e, do meu lado esquerdo, o Dr. Diogo Gaspar, que é o Diretor do Museu da Presidência da República. Vamos ter seguramente uma conversa muito interessante, mas primeiro vamos ver então a peça da semana. Regressaremos dentro de sensivelmente 25 minutos. Eu estarei aqui com os nossos convidados. Quando consigo desse lado, até já. A história, o conhecimento do passado, obtém-se através dos documentos. E para todos é evidente a importância que têm os documentos escritos. Mas os historiadores servem-se, por vezes, de outro tipo de documentos. Escritos também, por exemplo, os documentos epigráficos, as inscrições em pedra. Mas há muitos outros tipos de documentos através dos quais nós conseguimos perceber e entender o passado. E provavelmente está a recordar-se dos objetos que os arqueólogos investigam. É verdade, através dos objetos do cotidiano, mas também de objetos ligados às tradições e práticas funerárias, ou mesmo através de objetos verdadeiramente excepcionais. O arqueólogo e o historiador conseguem muitas vezes perceber o passado. Mas há todo outro mundo de objetos que nos servem para entender e perceber a história. Objetos utilitários, que muitas vezes nos cruzamos com eles. Por exemplo, o automóvel. Será o automóvel um objeto através do qual nós podemos compreender a história, pelo menos dos últimos 100 anos? Claro que sim. Mas o desafio pode ser maior se nos perguntar se, mas através do automóvel conseguimos também chegar à história política, por exemplo, à história da República, mais do que isso, à história da presidência da República no nosso país ao longo dos últimos 100 anos? Pois bem, é exatamente esse o desafio que o Museu da Presidência e o Museu dos Transportes e Comunicações resolveram agora lançar aqui no edifício da Alfândega Nova do Porto, onde está sediado o Museu dos Transportes e Comunicações. Uma nova aula deste museu é dedicada exclusivamente à história da República através dos automóveis dos seus presidentes. O edifício da Alfândega Nova é indiscutivelmente um dos mais emblemáticos e grandiosos da cidade do Porto. Um verdadeiro monumento ao dinamismo, à importância mercantil e burguesa da cidade. Todavia, a partir da década de 80, de uma forma mais evidente, da década de 90 do século passado, este edifício começa a perder muito da sua importância funcional. O gradual declínio do Rio Douro como um grande porto em desfavor do Porto de Leixões, um processo que decorre durante todo o século XX. Depois, a adesão de Portugal ao grande espaço económico comum, sem fronteiras, sem barreiras alfandegárias, que é a União Europeia.
mas também o desenvolvimento do transporte aéreo e a transferência de muitas das funções da alfândega para o aeroporto de Pedras Rubras e depois, mais recentemente, o grande desenvolvimento do transporte rodoviário com a implantação do terminal TIR no Freixeiro. Bom, todos esses fatores levaram de facto a um declínio da importância deste grande imóvel. A partir da década de 90, muitos serviços da alfândega vão passar para outros locais e começa-se então a pensar num outro destino para este grande edifício. E é exatamente em 1992 que é criada a Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações. Uma das missões prioritárias para este edifício é aqui instalar essa estrutura museológica, em simultâneo também com o desenvolvimento de uma área para congressos. As exposições permanentes ligadas a esta temática começam aqui a implantar-se a partir do ano 2000. E, muito recentemente, um novo núcleo nasceu. Este feito em colaboração com o Museu da Presidência da República e destinada ao papel e à história dos automóveis da Presidência da República como um veículo privilegiado para contar a própria história da República no nosso país. Do século XIX e muito, em parte, impulsionado por todo o movimento em torno da famosa crise do mapa cor-de-rosa, que aqui no Porto irá mesmo resultar na famosa revolta do 31 de janeiro. Bom, mas dizemos que desde os inícios da década de 90 do século XIX que os ideais republicanos vão se alicerçando entre a população portuguesa e a monarquia. Vai caindo em um desprestígio cada vez mais significativo. Tudo isto irá culminar no dia 5 de outubro de 1910, quando uma revolta militar em Lisboa suscita uma significativa adesão popular. Dessas primeiras horas, desses primeiros momentos da República no nosso país, temos aqui no museu alguns objetos, como é o caso, por exemplo, deste obus, esta peça de artilharia que foi disparada na famosa rotunda em Lisboa, onde os revoltosos republicanos se vão concentrar num primeiro momento e esperar pelo ataque das forças fiéis à monarquia, que nunca surgirá. A monarquia terminava a 5 de outubro de 1910. Podemos aqui também contemplar, por exemplo, o discurso da Proclamação da República no Porto, feita pelo Presidente da Câmara do Porto das Varandas do edifício dos Passos do Conselho. Os grandes ideais da República assentavam, por um lado, na laicidade, mas, por outro lado, no ideal de que todos os cidadãos são iguais e têm todos a mesma oportunidade. E, por isso, o Presidente da República poderia ser um qualquer cidadão e representava todos os cidadãos. Os ideais da República, da Primeira República, seriam plasmados na Constituição de 1911. Podemos também aqui observar um exemplar. E onde se prevê que o Presidente da República seria eleito de 3 em 3 anos. Mas o grande órgão da República seria a Assembleia. Curiosamente, e como não podia deixar de ser, para lá destes objetos, também a forma como o Presidente da República se faz deslocar pode ser narrada e contribui para a história da República. As primeiras viaturas utilizadas pelos nossos primeiros presidentes da República são herdadas ainda da monarquia. São hipomóveis, isto é, viaturas puxadas por parelhas de 2 ou mesmo de 4 cavalos. Viaturas onde poderiam deslocar-se 2, 3 ou 4 pessoas. Um pormenor curioso é que nas portas destes hipomóveis podemos ver a esfera armilar, o símbolo nacional que veio substituir o símbolo que até existia da realeza. Mas estas viaturas demonstram também, por outro lado, um espírito da Primeira República,
um espírito de grande desapego às riquezas, à entrega ao serviço público. E por isso o reutilizar das antigas viaturas da monarquia. Claro que o automóvel fizera já a sua aparição há 15 anos, em 1895, e curiosamente o primeiro automóvel que entrou no nosso país, um Lavasseur, está exposto aqui neste mesmo museu, num outro núcleo expositivo. Mas o desenvolvimento dos transportes automóveis fará com que, ainda da Primeira República, nos primeiros anos da Primeira República, os presidentes comecem a deslocar-se de automóvel. Mas para as viagens mais protocolares continuavam a utilizar estes hipomóveis. Para viagens mais longas, durante muito tempo utilizavam como viatura privilegiada o comboio. Há várias referências, descrições das viagens de comboio que os presidentes da República faziam. Um dos presidentes que mais utilizou o comboio foi Sidónio Pais. Podemos aqui observar alguns objetos ligados a esse presidente da República, incluindo a sua pistola. De resto, foi exatamente na partida para uma das suas muitas viagens de comboio, na estação de Rossio, que Sidónio Pais acabaria por ser assassinado. Aqui no museu podemos ver também uma curiosa carta onde Sidónio Pais é avisado de que a sua vida correria perigo. Pelos vistos, não teve muito em conta esse aviso. O assassinato de Sidónio Pais em 1918 é, de resto, o corolário de um momento de grande agitação e instabilidade na República, na Primeira República. De resto, Sidónio Pais havia mesmo esfiado um golpe militar em 1917, que havia, enfim, posto em causa a Constituição de 1911 e que havia dado origem a um regime muito mais presidencialista. No fundo, Sidónio Pais, um pouco da corrente dos tempos, anunciava o início de uma série de regimes muito autoritários e muito centrados nas figuras de líderes que iriam marcar as décadas seguintes do continente europeu. Por outro lado, não nos podemos esquecer que em 1917, 1918, Portugal está envolvido na Primeira Guerra Mundial, com soldados nas frentes de batalha. Aqui, no museu, podemos contemplar, entre outros objetos, a proclamação de guerra que a Alemanha nos havia enviado em 1916. Mas o aspecto austero da Primeira República mantinha-se, nomeadamente em torno dos automóveis. Os presidentes continuam, como vos dizia, a preferir deslocar-se através do comboio. Não abdicam, no entanto, de alguns símbolos importantes. Um deles é o caso da Banda das Três Ordens, que de resto ainda hoje é utilizado pelos atuais presidentes da República. A Banda das Três Ordens é um símbolo que só pode ser usado pelo Presidente da República Portuguesa e quando em exercício. No fundo, demonstra que ele é o grão-mestre das três principais ordens portuguesas, a de Santiago de Espada, a Ordem de Cristo e a Ordem de Avis. Mas, entretanto, a Primeira Guerra Mundial tinha contribuído para um grande desenvolvimento tecnológico e da mecânica. Isso acaba por ter implicações também no desenvolvimento da indústria automóvel. Na sequência do grande conflito mundial, vão surgir novas marcas, novos modelos. O automóvel começa-se a popularizar. E não admira por isso também que, durante a Primeira República, a presidência tenha também começado a adquirir os primeiros automóveis. Automóveis dos presidentes, onde aparecia o pavilhão.
uma prática que se mantém até aos nossos dias. O pavilhão presidencial, que se encontra nos automóveis presidenciais, mas apenas e só quando o Presidente se encontra em deslocação oficial. De resto, este mesmo pavilhão presidencial, que mais não é do que as armas nacionais sobre um fundo verde, também só está hasteado no Palácio de Belém, quando o Presidente da República aí se encontra. A participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial vai marcar pontos no cenário internacional. No entanto, do ponto de vista interno, a República, a Primeira República, não irá nunca recuperar dessa crise e da impopularidade da participação no grande conflito mundial. Os governos vão sucedendo e vão caindo a um ritmo verdadeiramente impressionante e os presidentes da República são incapazes de suster essa instabilidade. Tudo isto irá culminar a 28 de maio de 1926 com um novo golpe militar, um golpe que procura instituir no país uma ditadura. Será a ditadura militar. Os principais responsáveis da intentona serão Mendes Cabeçada, vemos aqui as dragonas da sua farda, e também Gomes da Costa. O primeiro presidente da ditadura será mesmo esse militar, Mendes Cabeçada, mas apenas durante alguns meses, porque os setores mais à direita farão com que ele acabe de ser afastado e colocarão no poder Gomes da Costa. Daqui podemos observar um panfleto assinado por Gomes da Costa, datado exatamente de maio de 1926, apelando à revolta dos portugueses. Este novo regime da República, da ditadura militar, irá culminar com uma nova Constituição em 1933, que dá origem à ditadura nacional ou ao Estado Novo, onde já tinha emergido como a grande figura do ditador Oliveira Salazar, que durante 40 anos iria ficar à frente dos destinos do nosso país. Um regime que, numa primeira fase, acaba por fazer parte de todo esse contexto europeu de emergência de regimes ditatoriais de direita, muito centrados na figura dos seus grandes líderes, de que temos outros exemplos bem conhecidos como Franco em Espanha, Mussolini em Itália ou Hitler na Alemanha. A partir do fim da Segunda Guerra Mundial e com a queda desses regimes, a ditadura nacional e Oliveira Salazar vão tentar alicerçar-se e manter-se no poder, sendo aceitos pelos restantes países da comunidade internacional, e para isso o Estado Novo vai convidar uma série de grandes estadistas a tocarem-se ao nosso país. E é nesse momento que o aparato do regime, que vivia muito também de propaganda e dos cenários e que tinha tido momentos altos, como por exemplo as famosas exposições coloniais ou a exposição do Império em Lisboa em 1940, bom, todo esse aparato vai também consubstanciar-se nos automóveis, nomeadamente nos automóveis que são adquiridos para essas visitas presidenciais, para essas visitas de Estado, como por exemplo a Rainha Isabel II, já durante a presidência de Carmona. Para isso, o Estado vai adquirir um Rolls-Royce Phantom 3, que se encontrou ao serviço da presidência durante muito tempo. Por exemplo, em 1982, é essa viatura que vai servir para a visita oficial do nosso país do Papa João Paulo II. Mais tarde, já durante a presidência de Américo Tomás, um outro Rolls-Royce é adquirido. Este que podemos encontrar aqui, um Phantom 5. Fazem parte dessas viaturas de grande aparato que pretende demonstrar o poder e, enfim, toda a importância do regime. Uma outra viatura nessa linha, um pouco mais recente, é este Mercedes-Benz 600, conhecido também como o Mercedes Longo, com 6 portas. A Revolução dos
abril de 1974, um golpe militar, uma grande adesão popular, iria derrubar a ditadura. Portugal voltava a entrar num regime de democracia e liberdade. Iniciava-se aquilo que por vezes é designado como a Segunda República. De um orgulhosamente sós Estado Novo da ditadura, Portugal passa agora a ser também reconhecido como um país de pleno direito no cenário internacional, voltando a ter voz nas grandes instituições internacionais e também grandes relações diplomáticas com todo o mundo, incluindo com os novos países da expressão oficial portuguesa saído do processo de descolonização. Um país que em 1977, e podemos ver aqui o documento assinado por Mário Soares, pede a adesão do país à Comunidade Económica Europeia. Um novo regime em que a Presidência da República corta com todo o cenário de aparato que vinha marcando a República nas décadas anteriores. E por isso, os automóveis de luxo são agora substituídos por automóveis muito mais modestos, no entanto, mais velozes e mais seguros. Os primeiros presidentes da nova República são militares, o Marechal António Spínola, o Marechal Costa Gomes e depois o General Ramalhianes. E por isso, se para algumas visitas protocolares vão utilizar ainda algumas das viaturas do Estado Novo, a verdade é que nas suas deslocações regulares vão utilizar automóveis que tinham sido já seus no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, caso, por exemplo, deste Mercedes. Entretanto, em 1986, 60 anos depois do último presidente da República Civil, Mário Soares tornava-se novamente num presidente da República Civil. E esta tendência para carros mais práticos, mais confortáveis, mais velozes vai-se acentuar, como é o caso deste Citroën CX-25, adquirido exatamente durante o primeiro mandato de Mário Soares. O país desenvolvia-se, a sua rede viária também, fruto da grande construção de estradas e de autoestradas. E por isso, durante as décadas seguintes, a aposta é cada vez mais em veículos confortáveis e velozes, que permitam também as constantes e agora repetidas visitas presidenciais por todo o território nacional. E quando chegamos ao século XXI, essa aposta vai se reforçar não só em veículos seguros, confortáveis, velozes, mas também e cada vez mais, não podemos esquecer do contexto económico e energético da época, cada vez mais económicos. Objetos utilitários, também ao automóvel nem sempre foi dado o seu devido valor como documento histórico. E por isso não admira que para constituir este novo núcleo do Museu da Presidência, instalado agora aqui no Museu dos Transportes e Comunicações no Porto, a Presidência da República, o Museu da Presidência, tem desenvolvido um projeto de recuperação, de resgate, em muitos casos, de antigas viaturas que se haviam já perdido, estavam na posse de privados, não sabia o seu paradeiro, e muitos encontravam-se neste estado verdadeiramente deteriorado. Um processo que levou à sua reabilitação, à sua recuperação, até constituir este núcleo. Enfim, uma história da República assente nos seus motores, os carros que transportaram ao longo destes mais de 100 anos os presidentes por todo este país. Um país que está repleto de objetos para os quais nós podemos fazer a sua história. Mas isso são já outros factos, outras lendas, outros...
E como lhe prometemos, estamos de volta para aprofundar um pouco mais esta temática em torno dos carros dos presidentes, deste novo núcleo do Museu da Presidência da República instalado no Museu dos Transportes e Comunicações no edifício da Alfândega Nova do Porto. E para isso, como também já tinha há pouco anunciado, contamos aqui em estúdio com dois convidados. O Dr. Diogo Gaspar, que é o diretor do Museu da Presidência da República, é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde também fez a especialização em arquivos. Iniciou a sua carreira profissional no Arquivo Nacional da Torre do Domo, onde desempenhou vários cargos e chefias. Entretanto, em 2001 foi convidado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, para coordenar a montagem de um Museu da Presidência da República, projeto que concretizaria e para o qual seria convidado como diretor em 2004, cargo que desempenha até à atualidade, tendo sido renovado pelo Presidente Aníbal Cavaco Silva. É professor na Universidade Lusófona, recebeu já vários prémios e é também conservador do Palácio Nacional da Cidadela de Cascais. O nosso outro convidado, o engenheiro Carlos de Brito, engenheiro civil, mas praticamente não precisaria de apresentação, é uma figura pública e uma figura que já deu muito ao serviço público. Além de deputado, foi governador civil do Porto, presidiu a Câmara Municipal do Porto, foi ministro da Defesa, é docente do ensino superior, mas foi também presidente da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, onde depois também posteriormente foi provedor do utilizador. Podemos considerar como sendo um dos pais do metro do Porto, com um discurso nas décadas de 80, que na altura é considerado, enfim, um verdadeiro sonho, e afinal, no início do século XXI, está aí como uma das grandes realidades da área metropolitana. E por isso, toda esta sua ligação aos transportes, enfim, não é de admirar que hoje seja o Presidente do Conselho de Administração do Museu, da Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações. E é exatamente o arquiteto Carlos Brito que começava. Engenheiro Carlos Brito. Mas também certo. Exatamente, também ligado à Ordem dos Engenheiros e um dos fundadores do Sindicato dos Engenheiros, não é correto? Sim, exatamente. Sr. Engenheiro, qual a importância para a Associação dos Transportes, para a Associação do Museu dos Transportes e Comunicações e para a própria cidade deste novo núcleo na Alfândega e desta relação com a Presidência da República? Bom, é evidente que a localização do núcleo museológico, o Museu da República, os cargos dos presidentes, é algo que representa para a Associação e para o próprio museu um facto-chave, âncora. É uma âncora. Efetivamente, nós, e isso queria acrescentar um bocadinho, não é por uma questão de vaidade, é uma questão apenas de rigor, eu também dei origem à criação do Museu do Carro Elétrico. Foi por minha iniciativa que o Museu do Carro Elétrico começou. Portanto, esta ideia de museus de transportes persegue-me um pouco e, portanto, tenho que me defender dela. Mas realmente foi um salto qualitativo imenso. E, sobretudo, eu gostaria de colocar o problema não só no ponto de vista museológico, que é importante, portanto, o museu atinge uma envergadura nacional, profundamente nacional, por uma razão simples, mas concreta. É, de certo modo, uma marca da República. Nós aqui no Porto e na região norte não temos grandes marcas da República. Poderá haver umas estátuas ali ou lá, mas a República como tal. Apesar de nós, como foi dito no texto anterior, em 1891 estávamos a pugnar por uma república algo idealista, muito no plano das ideias, menos no plano dos poderes, e quem se mete no plano das ideias normalmente acaba mal. Porque há sempre quem tem ideias, mas é preciso depois, e há que dar mérito a isso, concretizar as ideias. E, efetivamente, a República do Porto, chamo-me assim, a República do Basílio Teles, de facto, Basílio Teles, do Tino Coelho, etc., uma série de pessoas do Proença, etc., são repúblicas que nascem da própria condição de república urbana que o Porto sempre foi. O Porto é, sobretudo, uma república urbana. E que às vezes não é interpretada bem. Fazendo parte do país, é uma república urbana. Isto é, situava-se mal na monarquia.
esta República e naturalmente deu origem ao primeiro brado com o ultimátum, com a dívida, esta coisa das dívidas não é nada de novo, do Banco de Inglaterra, que afetavam profundamente com a crise do Douro, com a crise do Brasil, etc, todo este processo que se vai se repetindo, infelizmente, mas fez com que efetivamente houvesse essa marca. Essa marca existiu, mas essa marca foi perdendo fulgor. E esta volta de uma marca da República que a cidade tem acesso é algo que eu acho que nos ultrapassa a nós próprios contemporâneos da chegada da marca. Ultrapassa-nos. Contribuir de alguma forma para reparar Eu era capaz, me disseram para ter um livro, era capaz de ler muito rapidamente, é muito fácil, dizer o seguinte: a cidade não conta o seu passado, contém-no com as linhas da mão, escrito nas esquinas das ruas, nas grades das janelas, nos corrimões das escadas, nas antenas dos para-raios, nos postos das bandeiras, cada segmento marcado, por sua vez, de arranhões, riscos, cortes e entalhes. É exatamente isto que está ali. O importante não são os objetos, são os riscos que os presidentes fizeram. Os riscos que eles fizeram nesses objetos. E que foram riscos que chegam até nós e que permitem aquilo que o doutor Joel nos disse há pouco, que é a história. A história faz-se dos riscos que as pessoas deixam, das marcas que as pessoas deixam. E sendo uma marca da República, traz consigo as marcas dos presidentes e, portanto, traz-nos as marcas que são os pontos de passagem obrigatória quando se conta uma história. Há marcas por onde nós temos que passar. E eu acho que isto é o importante e tenho que agradecer publicamente aqui, já agradeci, mas não posso estar aqui uma pessoa que é uma das almas pater, mater é só para a universidade, aqui tem que ser pater, a alma pater disto, não for o entusiasmo do Dr. Diogo Gaspar, efetivamente nós poderíamos ter as ideias, poderíamos ter as vontades, mas não teríamos o núcleo museológico. E, portanto, aqui, aliás, o Museu da Presidência da República deu-nos a honra de ser nosso associado institucional. Portanto, ele próprio é associado, controla também a associação. Quer dizer, a associação também é dele museu. E nós, em troca, como prenda de casamento, trouxe-nos um baú extremamente importante, que é, se nós damos o golpe do baú, exatamente. E eu aproveitava e perguntava exatamente ao Dr. Diogo a fazer a mesma pergunta. Qual a importância deste novo núcleo para a missão do Museu da Presidência? Em primeiro lugar, meus parabéns pela peça, porque eu acho que a peça demonstra bem que o núcleo museológico que agora está instalado aqui na Alfândega não é apenas uma exposição de carros, como as pessoas vulgarmente denominam, mas é uma exposição que conta a história da República e a história dos seus protagonistas, que são os presidentes da República. E por isso, não estando aqui a fazer uma troca de elogios, a importância da instalação deste núcleo no Porto é grande e muito para nós. Por um lado, ela representa a concretização de um projeto que culmina com a instalação de uma coleção e, por outro lado, com a nossa política de descentralização da atividade cultural. A Alfândega do Porto é um lugar por excelência que poderia acolher este núcleo museológico por duas razões que eu acho que são fundamentais. Em primeiro lugar, pela sua história e, em segundo lugar, porque está especialmente vocacionada para a história das comunicações e para a história dos automóveis, que se cruzam aqui neste núcleo museológico, e por isso foi fundamental para nós a concretização deste processo que, contrariamente ao que é habitual, não foi longo, foi muito curto desde que fomos enfim, desde que foram estabelecidos os primeiros contactos para a instalação da coleção, até que ela se concretizasse. Mas o Dr. Diogo também corrobora a ideia do engenheiro Carlos Brito de que também faz sentido esta exposição no Porto, dada a tradição republicana da cidade. Recordo que em 2006, quando o Sr. Presidente da República, o atual Presidente da República, decidiu iniciar as comemorações de 10 de junho do seu primeiro ano de mandato no Porto, recordo que me foi pedido fazer na Câmara Municipal uma exposição sobre os Presidentes da República.
A exposição essa que teve um enorme acolhimento por parte da população, que acorreu em grande número, em massa mesmo, à exposição e que ainda hoje, muitas vezes, nos é falada. Sentimos nessa altura que, de facto, havia uma necessidade de aproximar esta história da República, concretizada através dos objetos e dos documentos históricos, da população. E por isso vimos aqui, neste desafio que nos foi lançado pela Alfândega, sentimos aqui essa oportunidade, ou seja, trazer a nossa coleção, valorizando-a através da sua exposição ao público, mas juntar-lhe muito mais a história, para além daquela que os próprios carros contam, não só da história do automóvel, como da história da República, como motor. E trazer para aqui um pouco dessa exposição que permitiu dar a conhecer e aproximar o Presidente da República, os passados, o atual, das populações que legitimamente representa e que representou ao longo de mais de 100 anos. Mas não foi fácil fazer esta coleção. Eu, no final da peça, faço exatamente uma referência ao facto de, durante muitos anos, enfim, os automóveis dos Presidentes da República não eram guardados, não havia uma política de incorporação, digamos. Quer-nos partilhar um bocadinho do que foi esta aventura de constituir esta coleção? Claro, quando o Museu da Presidência da República foi criado, não escondo que, para meu espanto, havia muito mais trabalho para fazer do que aquilo que verdadeiramente nos esperava na altura, que era abrir no Palácio de Belém um pequeno museu que de repente se tornou a ponta de apenas um grande iceberg. O Museu da Presidência da República é hoje um grande arquivo histórico. O Museu da Presidência da República é hoje um polo descentralizador da atividade cultural. Tem sido hoje a voz de pequenos museus, pequenas unidades culturais que têm encontrado em nós um espelho para o seu trabalho e também um parceiro ideal para a sua atividade. E não escondo que tem sido um enorme desafio pegar em aspectos menos conhecidos, menos protegidos, menos valorizados do património cultural que está associado, inevitavelmente, ao Presidente da República e ao Palácio de Belém e dar-lhes um corpo, uma forma, valorizá-los e torná-los acessível ao público, aproveitando para ajudar a contar a história. E recordo-me que em 2003, quando fui visitar umas oficinas da PSP, onde se encontravam alguns automóveis que hoje estão recuperados e expostos aqui na Alfândega do Porto, foi enorme o meu desconsolo quando os vi assentos uns sobre os outros, empregados autenticamente, no meio de um pó e de, enfim, não pode ser sucata, porque no fundo eram bons carros e carros históricos que ali estavam, não apenas da Presidência da República, e que a polícia guardava como podia para que eles não se perdessem. E foi assim que começou a história deste processo. Começar a procurar outros carros dos Presidentes da República, recolhê-los, recenseá-los, estudá-los, e, de preferência, incorporá-los na nossa coleção. E hoje temos mais de 16 viaturas que estão ao serviço do museu, disponíveis ao público, hoje no espaço da Alfândega do Porto, com a possibilidade de a cada dia se irem encontrando outros e novos objetos, como carros e outros aspectos documentais que ajudam a testar a história do veículo e a história da República, que podem ser progressivamente expostos. Antes de gravar, estavam a dizer que tinha ontem mesmo localizado um novo... É verdade. Um dos meus colegas responsáveis comigo pelo tratamento deste conjunto e deste espólio foi visitar um particular que adquiriu nos anos 90 uma viatura da Presidência da República que não tinha sido recenseada até o momento e que está, enfim, para venda. Procuramos e esperamos que este programa hoje nos ajude a encontrar um mecenas que nos possa permitir recolher essa viatura para o museu, integrá-la na nossa coleção e expô-la aqui juntamente com os outros veículos. Seria muito importante. E como digo, a cada passo vamos tropeçando, se assim se pode dizer, em novos testemunhos e novos documentos para a história dos carros e para a história dos Presidentes da República. Mas esta linha, se me desse licença, obriga do lado da associação a ter a ideia de que o museu não é verdadeiramente nem como disse o Diogo, nem é um armazém, nem é uma garagem. Não é verdadeiramente isso, tinha sido muito mais fácil e mais barato, claro. E no momento de dificuldades com aqueles que vivemos era até talvez mais aliciante, mas é sobretudo algo em expansão, algo dinâmico, isto é, não estamos a tentar fazer algo, um mausoléu, aquilo fica um mausoléu e a gente olha e tal, está-se a pensar que vale a pena perceber a história,
para perceber o presente e para construir o futuro, tentando perceber este ritmo de que é a vida das instituições, a vida do país e, portanto, o que nos vai obrigar, naturalmente, é sempre garantir espaços para que o museu se possa ir renovando e não no sentido expansionista, digamos, mas no sentido de melhoria da sua qualidade e da sua missão que há de ter que se adaptar às épocas que vai atravessar. Não fazer qualquer coisa estática que fica para lá da vida do dia-a-dia, mas algo que vai vivendo com o dia-a-dia. Claro. E isso, de resto, é aquilo que o museu vem já fazendo. Estou a lembrar do trabalho, por exemplo, intenso dos serviços educativos. E, aliás, eu a esse propósito perguntava ao engenheiro se poderia partilhar um pouco connosco as outras exposições que existem no Museu dos Transportes, nomeadamente em torno do automóvel. Eu na peça referia que o mais antigo, o primeiro dos automóveis que entrou em Portugal está lá no museu, mas não só. Mas isso leva para uma coisa que eu acho extremamente importante e que talvez muitas pessoas às vezes não saibam e convinha que se soubessem, é que a associação coloca-se na postura de que não é o Deus ex machina. Não é. Isto é, precisa sempre de parceiros. Tem o Museu da Presidência da República como um grande parceiro, um honroso parceiro, mas tem outros parceiros e tem a Associação Portuguesa dos Automóveis Antigos. E é com essa associação de pessoas que possuem viaturas antigas que expõem lá e que renovam e que gerem, de certo modo, a renovação do espaço do automóvel antigo. O automóvel antigo também visto não numa perspectiva meramente de depósito, meramente de muita quantidade de automóveis antigos, não nos interessa muito isso, mas tentar perceber o que é que o automóvel nos foi mudando. Nós fomos mudando a vida com o automóvel. As maneiras que os presidentes vieram por andar de carruagens, passaram ao comboio e estão agora no automóvel, não sei se no futuro não vão de helicóptero, não vão de carros elétricos, não, de transporte de massa, não é? Portanto, em máquinas do tempo, portanto, metidos numa câmara, passam para o outro lado, numa cápsula. Bom, isso não é especular, não vou especular, não vais ver se trocaste algum presidente nessas passagens, e portanto não é isso, mas de certo modo também ali nós procuramos mostrar a história do automóvel muito mais com espécimes raros, interessantes, evidentemente que não temos, e nós temos que ter até a questão do país possível. Temos que ter o país possível. E o país possível não é inferiorizarmos por sermos pequenos, mas é aproveitarmos a nossa pequenez para sermos melhores. Há aqui não é troca de palavras, não é um jogo de palavras, mas é importante isto. Às vezes quando se é pequeno consegue-se passar mais facilmente do que um grande que tenha o teto um bocadinho baixo e não consegue passar. E aqui é a mesma coisa, e nós temos isso, temos também aquele edifício em si, como disse o Dr. Diogo, é um monumento, é uma peça de património cultural, um património arquitetónico. E esse propósito eu perguntava-lhe o que a associação tem feito pela preservação da memória. E a associação não esquece o que foi lá. Aquilo foi aduaneiro. Tem o espírito aduaneiro, o espírito da alfândega. Eu gosto mais da alfândega porque lembro-me de um escritor brasileiro célebre que dizia que uma das palavras mais lindas da língua portuguesa chama-se alfândega. Não há ninguém que use a palavra alfândega no mundo, nem parecida. E a alfândega é algo que é tipicamente português. Infelizmente, o Estado português desata a chamar aduaneiro àquilo e esquece da palavra. Agora há o Instituto Aduaneiro e Fiscal, ou qualquer coisa do género, o tributário e aduaneiro. Mas o brasileiro, e ressalvo que os brasileiros explicam-se às vezes muito mais que o português que os próprios portugueses, mas isso são coisas que não cabem aqui no automóvel. Eu ia pedir ao nosso realizador para nos colocar algumas imagens antigas do edifício da alfândega, enquanto o Sr. Engenheiro ia falando sobre o edifício da alfândega, como é habitual, através da nossa colaboração com o site Porto Desaparecido, podemos ir aqui viajando em algumas dessas antigas imagens. Mas o Engenheiro estava a dizer que existe uma exposição só sobre... Existe realmente a memória do lugar, chamada Memória do Lugar. Ali desenvolveu-se a atividade aduaneira, há que não esquecer isso, há o respeito pelo edifício, que ele em si, sendo um edifício público, porque é um edifício público, é algo que é um edifício da República Portuguesa, é um edifício do povo português. E não é de uma qualquer entidade privada que não tem nada contra as entidades privadas, mas não é do povo português. E, portanto, os carros da República, a exposição que há lá está no seu própria casa, não está numa casa alheia, está na sua própria casa.
E isso honra-me muito de pertencer a este projeto, porque acredito na República, acredito no meu país e, portanto, acho que o meu país, sendo pequenino, tem a virtualidade de ser pequenino. Doutor Diogo, estava há pouco a falar da política descentralizadora do Museu da Presidência. Se quiser falar um pouco mais sobre essa questão. Podemos estar aqui horas. Apesar de um país pequenino, é de facto um país grande também. É um país muito grande e é sobretudo um país onde eu sinto cada vez mais que ando no terreno que as pessoas estão ávidas por aproximação. Ou seja, tenho desenvolvido ao longo destes quase 10 anos de atividade que enquanto diretor do Museu da Presidência, um trabalho de proximidade às populações, sobretudo através das câmaras municipais, de algumas fundações, de algumas entidades, umas públicas, outras privadas, com os quais, como eu disse há pouco, temos desenvolvido um importante e interessante trabalho de parceria. E dessa forma nós temos conseguido concretizar uma das missões ou alguns grandes objetivos do museu. Por um lado, nessa campanha de descentralização, levar a nossa atividade de extensão cultural a todos os cidadãos, porque infelizmente cada vez mais sentem dificuldades as pessoas em deslocar-se da sua região natural ou que por algum motivo se tornou a sua região de fixação para virem ao Palácio de Belém e ao Museu da Presidência da República. E por isso... Sim, porque convém, porque provavelmente no meio desta nossa conversa nem dissemos, o Museu da Presidência da República funciona no Palácio de Belém. Exatamente, aliás, é uma das portas, se não a grande porta de entrada neste momento do Palácio de Belém, porque a outra que está justamente ao lado serve apenas de porta oficial para as entidades ou personalidades que vão à audiência ao Sr. Presidente da República. Portanto, todos nós que pensemos de alguma forma entrar no Palácio por qualquer outro motivo que não esse, teremos de fazer através do museu. E é essa porta de aproximação ao Presidente da República que o Museu tem procurado ser através dessa sua atitude descentralizadora, organizando exposições temporárias, promovendo exposições itinerantes, apoiando a divulgação de grandes artistas, como foi o caso de Nadir Afonso, vai ser Maria Keilo, sei lá, tantos outros, Domingos Rebelo, outros grandes artistas que têm sido esquecidos, infelizmente, pela historiografia de arte que nós temos pegado, num projeto que estamos a lançar, chamado Pequenos Museus, Grandes Coleções, onde vamos aproximar, enfim, os museus do Palácio de Belém da Arte, conhecê-los, ou seja, nessa atitude centralizadora, de alguma forma, contribuir para a aproximação das pessoas à cultura portuguesa. Certíssimo. Bom, chegamos, o tempo voa, de facto, e chegamos ao momento em que eu peço aos convidados para... Mas se me desse licença um pequeno minuto, só para explicar que a memória do lugar se concretiza num museu com todas as peças características da atividade alfandegária. Portanto, senão ficou na ideia de que era apenas um projeto. Não, há objetos que foram usados, há realmente também os tais arranhões que as pessoas fizeram nos objetos e que mostram a história que aquilo teve. Da atividade alfandegária no edifício da alfândega. Vamos aos livros. Exatamente, vamos aos livros. O engenheiro Carlos Brito já esteve há pouco aqui a citar. Bom, o primeiro livro é Italo Calvino, As Cidades Invisíveis. Pertence a uma cidade, penso que era um livro que devia ser obrigatório das mesinhas de cabeceira de todos os autarcas, de todos os presidentes de câmaras das cidades. Penso que era obrigatório. Não sei se é. Obrigatório não é, não sei se está lá. Para mim é um ponto de... Depois que tem a ver um pouco com a atividade que se desenvolve. A atividade cultural, nós temos que dizer isto, ao mesmo tempo que temos o motor da República, que temos os automóveis antigos, que temos a exposição comunicar, que não falámos aqui, mas que é do outro lado, do outro problema. Temos também, repare, hoje uma exposição sobre dinossauros, que é um processo cultural um pouco diferente daquele que existe e que tem muito a ver com este livro sobre a indústria da cultura, do Adorno, que é, de certo modo, o processo de tentar também perceber até onde vai até onde vai o público, o que é que o público quer. Uma das questões que tem aqui, que eu só fixei, que é uma marcazinha, para não perder tempo, que é o do público querer. É, de facto, provocatório. Que é
E aquilo que eu estou a mostrar, aquilo que nós estamos a mostrar lá, o público quer. O Dr. Diogo Gaspar há um bocado dizia, com razão, que há muita procura, mas quero dizer, por exemplo, na exposição dos dinossauros, há um espetáculo, porque também há um espetáculo, que efetivamente é muito grande. E o terceiro livro, já referi, que é do Rui Belo, País Possível. País Possível. Eu acho que estamos nesta fase do País Possível. Como é habitual, todas estas referências, todas estas sugestões de leitura dos nossos convidados irão aparecer na nossa página do Facebook dos Caminhos da História. Se não teve tempo para tomar nota, lá encontrará. Doutor Diogo, o que é que nos sugere como leitores? Contrariamente aqui ao meu amigo engenheiro Carlos Brito, não tive o condão de trazer livros dos outros, que seria muito mais interessante, mas trouxe inevitavelmente um livro que é nosso. Nós todos estamos aqui nesta mesa, o Motor da República, porque foi o objeto desta conversa e foi o motivo pelo qual nos reunimos tão simpaticamente aqui. Deixo o desafio para visitar a exposição, como é óbvio, mas também para a leitura deste livro, porque é muito mais do que uma leitura de um livro sobre automóveis, é um pouco uma incursão nos 100 anos da República Portuguesa. Está repleto de imagens e textos de vários autores e que, como eu digo, é um livro de história. E depois terminava com um livro também do Museu da Presidência sobre o Palácio da Cidade de Cascais. O museu tem tido um papel importante na salvaguarda e valorização da coleção dos Presidentes da República, do Palácio de Belém, agora destes automóveis, também do Paço dos Duques em Guimarães, o último piso da residência do Presidente, e muito recentemente a renovação, remodelação, recuperação do Palácio da Cidade de Cascais, que está sob a gestão do museu, que vai abrir como um importante centro de exposições temporais em parceria com a Câmara Municipal e que vai servir por decisão do Sr. Presidente da República para a hospedagem ou como chefes de Estado estrangeiros que visitam Portugal. É um interessante projeto que não é uma reconstituição histórica de um qualquer Palácio Nacional, é a adaptação de um edifício histórico que foi residência de veraneio de reis, que foi residência de alguns Presidentes da República e que estava em praticamente estado de abandono. É a recuperação desse edifício, a sua devolução à história e a sua abertura e entrega aos cidadãos de Cascais em primeiro lugar, porque é aí que ele se encontra, mas do país inteiro, que a partir do próximo mês de julho, sensivelmente, irá abrir ao público e poderá estar a ser fruído por todos. Certíssimo. Agradeço as sugestões de leituras e também uma pergunta que eu iria colocar, que era exatamente quais os projetos futuros do Museu da Presidência, e o Dr. Diogo já foi referindo, nomeadamente em torno aqui do Palácio da Cidadão. Engenheiro Carlos Brito, temos um minuto e eu perguntava-lhe só para terminar, o edifício da Alfândega, que durante mais de um século foi um edifício imponente, ali associado à burguesia, portanto, um edifício fechado à população, nomeadamente àquela população ribeirinha. O que é que o museu tem feito por abrir as portas àquela população local? Nós procuramos sempre corrigir rapidamente algo que aconteceu no passado. A história é história. Evidentemente que o poder real plantou ali, numa praia que era a única praia fluvial, a Praia de Miragaia. A Praia de Miragaia plantou ali o seu poder. E isso a população viu assim. Ainda hoje há uma certa dificuldade em aceitar que aquele edifício tirasse Miragaia, a vista de Gaia, e passasse a ser de Miragaia, Miralfândega. E portanto nós contrariamos isso e fazemos todos os anos, temos várias manifestações, as juntas de freguesia, as paróquias têm um tratamento especial para qualquer evento que queiram realizar lá. Ponto 1, ponto 2, todos os anos fazemos o jantar dos vizinhos. Isto é, convidamos os vizinhos. Os vizinhos são as freguesias que nos são circunscritas e que é na época de Natal e que sobretudo, independentemente de ser um jantar de Natal, há tantos jantares de Natal ultimamente que a coisa começa a ser vulgar, mas não, é sobretudo mostrar-lhes que o museu também é. Não, que o museu também é deles. E que aqueles espaços onde os presidentes e os reis e os príncipes e os ministros percorrem, também é percorrido por eles. Eles também podem entrar. Muito obrigado. Ficaríamos de facto aqui mais pelo menos uma hora a falar sobre os motores e sobre os museus, mas o tempo terminou. Agradeço aos convidados esta oportunidade e marco encontros consigo 2 a 8 dias aqui no Porto Canal para mais um programa dos Caminhos da História. Vai evocar os 50 anos da Ponta Rápida. Até lá, boa semana, boa história.